Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram. E nessa semana aqui, quase Páscoa, né? Então fiquem com a gente aqui que tem um papo muito interessante hoje sobre formação de jovens para o mercado de trabalho. Olha só, e eu trouxe uma convidada super especial aqui para falar com a gente sobre esse assunto aqui, que com certeza vai ter muitas coisas interessantes aqui para a gente conversar. A doutora Ana Paula Colin, ela que é doutora em Educação de Ensino de Ciências e Matemáticas e também coordenadora pedagógica do município de Tupandi. Seja bem-vinda, Ana, é um prazer tê-la aqui na Vale TV. Muito obrigada, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que maravilha, que maravilha. E Ana, olha só, quero fazer um convite aqui para ti antes da gente começar a falar sobre essa nossa temática, então, de formação de jovens para o mercado de trabalho. Vamos conhecer um pouquinho mais da Ana. Fala um pouquinho sobre a tua trajetória, então, até chegar, enfim, a essa temática tão pertinente nos dias de hoje. Bom, eu sou professora de matemática, fiz magistério, né? Quando eu era jovem, o meu ensino médio, né, foi magistério no Colégio São José, em São Leopoldo. Depois, seguindo nessa carreira de professora, eu cursei licenciatura em matemática na Unicinos. E com muita vontade de continuar trabalhando e me aperfeiçoando, eu migrei para a UBRA, onde eu fiz, então, especialização em educação matemática, mestrado e doutorado em ensino de ciências e matemática, e trabalhei sempre como professora, praticamente 23 anos em sala de aula como professora, do ensino fundamental dos anos iniciais. Eu digo sempre que eu ainda não trabalhei só com crianças na educação infantil, mas nos anos iniciais, quarto ano, quinto ano, e aí sexto, sétimo, oitavo e nono, nos anos finais. Para o ensino médio também, trabalhando sempre a disciplina de matemática, e também trabalhei educação financeira. Entrei, então, para trabalhar na universidade. Quando eu ingressei no doutorado, comecei a trabalhar, então, na universidade também. E, atualmente, então, eu trabalho com pós-graduação também, né, trabalhando a questão de ensino de matemática, raciocínio lógico, preparando esse aluno para o novo ensino, esse professor para trabalhar com o aluno no novo ensino médio também. E depois resolvi, então, diversificar e me aventurar e ir para a área da gestão. Então, trabalhei como coordenadora de políticas de educação básica do Estado durante um ano e, atualmente, então, eu sou coordenadora pedagógica no município de Tupandi. Muito bem, nossa, bela trajetória, né, Ana? E quanto essas experiências, né, diferentes, às vezes, no primeiro momento, né, elas nos fazem melhores profissionais, né, melhores, mais capacitados aí para lidar com esse mundo que está sempre em movimento, né? E aí, Ana, já para a gente começar, assim, com relação a essa questão dos principais desafios hoje, para a formação desse jovem, o que tu percebeu, o que tu vivenciou nesse período aí da tua trajetória? O nosso jovem, ele tá... A gente não pode mais pensar nele como eu pensava como professora lá em 1997, quando eu ingressei para dar aula. A gente muda, o jovem também muda, né? Nós vivemos em constante transformação. E esse jovem, ele é um jovem muito mais questionador. Eles experimentam mais, né? Eles têm mais acesso à informação. Então, eu acredito que nós, como professores, a gente tem que sim favorecer esse acesso à informação, à experimentação diversa. A gente tem que pensar e tem que estimular o jovem, que diferente do que eu lá quando eu saí em 1994, quando eu saí do ensino médio, eu acreditava que a gente teria que seguir uma carreira só, né? Uma formação só. Fora que a formação universitária, que é o que eu queria seguir na carreira acadêmica, a formação universitária ela era muito limitada, os cursos eram muito limitados, não tinha tanta diversidade de curso para se procurar de formação. Então, eu acredito que a gente tem que proporcionar a esse jovem uma experimentação maior e que ele veja que nenhuma escolha é definitiva. Né? Na vida da gente, nada é definitivo. Que a gente pode, sim, cursar matemática, como eu cursei, pensando em estar só em sala de aula, e ter que voltar
depois de 24 anos, a estudar, sim, não só na minha área de matemática, a estudar uma gestão, porque eu fui para outro lado. Então, o jovem, ele precisa entender e compreender, e nós, né, temos esse papel como professores de mostrar para ele os diferentes caminhos e mostrar que ele pode experimentar até ele achar o seu verdadeiro caminho, o seu verdadeiro, aquilo que vai motivar ele para a vida toda. Sabe que me fizesse lembrar agora de uma situação, né, de uma mentoria. Eu estava fazendo uma mentoria com uma menina lá de São Paulo e que o dilema dela era assim, ela tinha recebido uma proposta para trabalhar nos Estados Unidos ou ficar aqui numa empresa que ela estava fazendo exatamente o que ela queria fazer, né? E ela não era, a idade dela, acho que era uns 30 e poucos anos, 32, 33, enfim. Então, assim, o quanto é difícil, né, Ana, assim, essa questão de decidir realmente o que se quer, né? Porque às vezes o jovem tem essa dificuldade, às vezes, de escolher o seu caminho, né? E uma das coisas que eu falei para ela, assim, mas olha só, mesmo que tu fores para lá, tu tem essa oportunidade, se não der certo, tu pode voltar. Então, assim, eu acho que isso também é uma forma de trazer isso para dentro da sala de aula, né, Ana, para mostrar para o aluno que ele pode seguir por um caminho, ele tem ciclos na vida, né? E se não der certo, ele pode mudar esse ciclo. E no nosso tempo, no meu tempo, assim, né? Eu trabalhei 22 anos dentro de uma mesma empresa. É um outro tipo de comportamento. Não vou dizer que não foi bom naquele momento, no contexto que eu estava vendo. Mas hoje, eu diria justamente para ir experimentando, experienciando. Então, não é só uma situação dos jovens, aqueles que estão saindo ali do ensino médio, mas às vezes é uma questão até dos adultos saberem, né, e terem essa flexibilidade, eu acho, essa leveza com a própria carreira, né? Tu tem que, eu acredito sempre que quando a gente não está motivado, que a gente deve procurar outra coisa. Né? Quando tu acha que tu pode fazer outra coisa, tu pode fazer mais, que tu realmente te mexa para fazer outra coisa. Uhum. É muito difícil para a minha geração. A minha geração já tem essa dificuldade maior de modificar, de mudar. Mas eu acho que então o meu papel como professora é mostrar para esse meu aluno que ele pode fazer diferente. Eu tenho um filho de 17 anos que está terminando o ensino médio. Ele cursa o técnico, termina só o ano que vem o técnico. Mas o terceiro ano do ensino médio dele, ele termina esse ano. E a gente tem discutido muito e conversado muito sobre o que ele quer fazer, o que ele vai fazer. Né? Quantos pais deveriam parar com seus filhos e perguntar o que realmente eles querem, o que realmente interessa para eles, para que eles possam, então, estudar e procurar caminhos para chegar onde ele quer. Uhum. E saber que se ele fizer essa meta para ele daqui 10 anos, não significa que daqui 10 anos ele vai chegar lá e ele vai ter que ser um profissional frustrado porque não era aquilo que ele queria. Uhum. Que daqui 10 anos, se ele chegar lá e ver que não era o que ele queria, que ele possa, sim, procurar outro caminho. Tá? Essa questão do não ser definitivo. Acho que a gente tem que, hoje, para o nosso jovem, mostrar todas as opções, mostrar tudo que tem, e que ele possa, então, seguir o seu caminho, procurando aquilo que lhe faz bem e que lhe faz crescer e que ele está sempre aprendendo. Eu acho que a gente está sempre aprendendo, né? Nós estamos em constante aprendizagem. Como não importa a carreira que eu vou seguir, eu tenho que estar sempre aprendendo. Eu não posso parar ali e pensar que eu já sei tudo, porque a gente não sabe. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente tem que pensar nesse jovem que está ali para entrar no mundo de trabalho. O que ele precisa, o que a gente pode fornecer e auxiliar, na verdade é esse, né? Esse o termo, auxiliar para que realmente ele consiga seguir nas suas escolhas e escolhas conscientes, escolhas éticas, que hoje é tão difícil, né? É verdade. E tu tocaste numa questão aqui, né, que é bem importante, Ana, né? É como eu vou ajudar esse aluno, né, nós professores, enfim, dentro da sala de aula, se às vezes nós mesmos não sabemos ou não estamos no espaço que a gente queria estar. É difícil, né, essa questão. Muito difícil, muito difícil. Por isso, nós
a gente vive na... Eu já tive alguns lugares que eu trabalhei, e a gente conhece muitas pessoas, e a gente conhece nesse caminho tantos profissionais, às vezes, frustrados. E a gente não pode... Eu particularmente, eu não queria ser professora. Tá? Eu fui professora porque a minha mãe, quando eu entrei no ensino médio, me disse que eu tinha que fazer magistério. Eu terminei o magistério dizendo que eu não seria professora. E depois de um tempo, quando eu decidi ingressar na faculdade, eu fui fazer licenciatura. Todo mundo, mas tu vai fazer licenciatura? Tu não quer ser professora? Realmente, eu não queria. Mas a licenciatura, assim que eu entrei, eu me achei. Eu não consigo me imaginar hoje não sendo professora. A minha definição, quando me perguntam, além de dizer que eu sou mãe, que eu sou filha, que eu sou esposa, eu sou professora. Que Porque eu legal. me achei na minha profissão, mas não era um caminho que eu ia seguir se não fosse a minha mãe me dizer, tu vai fazer isso. Mas eu poderia depois ter seguido qualquer outro caminho. Mas eu me encontrei, eu não consigo imaginar a Ana Paula hoje sem estar na sala de aula como professora. Por mais que eu esteja hoje como coordenadora, eu sou professora acima de tudo. Então, Uhum. nesse ponto, eu acho que é o que a gente tem que pensar. Eu estou feliz sendo aquilo que eu busquei de formação? Se eu estou feliz, que bom, eu consegui. Agora, se eu não estou feliz, eu posso mudar. Com Eu posso certeza. procurar outra coisa. É Né? verdade. Sempre há tempo, né, para procurar outra coisa. Nossa, meu Deus, né? Acredito muito nisso, né? E Ana, assim, ó, assim, tu trabalha realmente com essa questão pedagógica, o que está sendo feito hoje para preparar, então, esse aluno para esse mercado de trabalho tão complexo que a gente tem hoje? Na verdade, nós temos, né, na educação básica, a Base Nacional, a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, que traz para a sala de aula agora, além de um currículo que é um currículo nacional, né, que é um currículo que traz, que aproxima essa aprendizagem para todos, equalitária, ela traz muito o protagonismo do estudante. Né? Desde pequeno, desde a educação infantil, ela traz muito forte essa questão do protagonismo do estudante. Quando a gente chega a pensar no jovem lá no ensino médio, né, no novo ensino médio, que se fala, né, que a partir desse ano nas escolas está se trabalhando o novo ensino médio, ele traz esse protagonismo, mas da mesma forma, aliado ao desenvolvimento desse estudante, ou seja, para seguir a carreira acadêmica, ou seja, para o mundo do trabalho. Né? Se tem esses caminhos, preparar o estudante para seguir uma carreira acadêmica dentro de um curso universitário, dentro de um outro curso que ele vai buscar, ou ir para o mundo do trabalho. Então, se tem esse olhar, claro, a partir desse ano que ele está realmente sendo implementado nas escolas. Aqui no Rio Grande do Sul, nas escolas, a partir desse ano, ele está em todas as escolas do ensino médio, o novo ensino médio. Então, se quer, ao final desses 3 anos, que esse aluno seja protagonista, que esse aluno saia da escola conseguindo resolver problemas, mas não é problema de matemática, é resolver problemas e encontrar soluções, problemas do cotidiano, da vida dele. Que ele saiba se relacionar com os outros, que ele saiba escutar e se posicionar. É muito importante que a gente saiba se posicionar. Hoje todo mundo se posiciona, mas a pessoa não escuta. Então tu tem que saber escutar o outro também, colocar o teu ponto de vista, mas aceitar o ponto de vista do outro e conversando, socializando, chegar então a um denominador comum, né, a um entendimento comum. Então, o novo ensino médio, ele pensa nisso, ele pensa nessa preparação, não só a preparação básica, a preparação de formação básica, mas também nessa preparação para que se possa, então, enfrentar esses desafios que são pertinentes a esse novo jovem, né? A esse jovem muito mais questionador, esse jovem que se posiciona muito mais, esse jovem que está atuando muito mais, que tem muito mais acesso à informação, aliado ao uso de tecnologias, de resolução de problemas. Então, hoje, né, o que se pensa é isso, que ele saia
terceiro ano, né, do ensino médio ou de uma formação técnica, sabendo sim se posicionar e se colocar, né, no lugar do outro também. Uhum. E tem uma coisa interessante, né, Ana, que quando tu fala assim, quando a gente está na sala de aula, né, muito fica na mão do professor, né? Esse professor às vezes não está totalmente preparado para esse movimento acontecer. Existe alguma ação, uma capacitação? Como é que a educação, de forma geral, assim, ela contempla então também esse ator que está contribuindo, né, ajudando esse jovem a seguir o seu fazer as suas melhores escolhas, digamos assim? Existem formações, sim, formações, normalmente formações privadas, mas as redes também investem na formação dos seus professores, né? Basta que esse professor se desacomode também. Eu acho que no momento que tu está trabalhando com o novo, com algo diferente, tu tem que buscar essa formação. Então, existem formações as mais variadas, seja formações gratuitas, né, oferecidas pelas redes públicas, sejam formações que tu tem que ter um investimento oferecidas por redes privadas. Mas existe sim, basta que o professor realmente se desacomode. Nos bastidores nós estávamos conversando sobre isso, né? Sobre a questão que a gente fala muito em protagonismo estudantil, mas para que haja um protagonismo estudantil, para que esse jovem esteja no mercado de trabalho depois, esteja inserido nesse mercado e com todas as competências e suas habilidades bem desenvolvidas, que o professor também seja protagonista nesse momento, né? Ser protagonista para o professor é que ele busque também formação. Eu não sei, eu vou buscar, eu vou perguntar, eu vou questionar, eu vou interagir com os meus pares. Não é vergonha para ninguém dizer que não sabe, a gente está lidando com algo novo. Então, se eu estou lidando com algo novo, eu tenho que buscar informação sobre isso. E é interessante, né? Eu estava conversando com outro colega também, que é professor de segundo grau, enfim, né? E ele estava me comentando que às vezes ele chega na aula e o aluno sabe mais do que ele, porque a área de TI é uma coisa assim que dormiu, já mudou tudo, né? Então, conviver também com essa esse novo jeito, né, de aprender, que nem sempre o professor vai trazer o material pronto, né? Ele vai construir junto com os alunos, e às vezes os alunos, pelas suas experiências, vão poder contribuir muito mais até do que o próprio professor dentro da sala de aula em determinada matéria, enfim, né? Determinado projeto. É que é muito difícil, por muitos professores, eles estudaram de um jeito diferente. Eles tiveram uma formação diferente, uma formação extremamente conteudista, né? Os professores não sabem trabalhar por habilidade. Quando eu digo os professores, eu me incluo neles também. Né? É uma aprendizagem trabalhar por habilidades. Então, a gente trabalha por conteúdo, né? Por objeto do conhecimento. Hoje, o nome, né, que se define não é mais conteúdo, é objeto do conhecimento. Né? A gente não fala mais em aluno, a gente deve falar estudante, né? O nosso estudante. E o professor, ele precisa, então, encontrar outros meios de desenvolver a aprendizagem. Não é o ensinar só, é o desenvolver a aprendizagem. Então, ele precisa encontrar outros meios, outras formas. Por isso que nós temos tantas metodologias diferentes. Né? A cada dia, a gente estuda metodologia diferente. Essa metodologia diferente é que faça com que esse estudante participe mais, participe efetivamente da aula e que ele encontre significado. Porque se eu encontro significado naquilo que eu vou aprender, eu tenho vontade de aprender, eu quero aprender. Então, no momento que eu estou participando, né, eu falo em ensino de matemática, como professora de matemática, então eu tenho que encontrar um método, uma metodologia para trabalhar com o meu estudante no desenvolvimento da sua aprendizagem, mas sabendo que ela não se finda no final da minha aula, que ela é constante, que aquilo vai ser retomado em outro momento. O que às vezes é importante para mim não é para ele, não é para o outro. Então, eu tenho que fornecer para ele meios para que ele consiga depois caminhar com as próprias pernas, né?
Uhum. Ter mais autonomia, né, na própria aprendizagem, né? Porque hoje, se tu olhar, se a matéria em si, ela está disponível na internet, se você quiser saber sobre um assunto e tudo mais, mas dentro da sala de aula que eu vejo assim esse campo fértil, né, para a gente refletir, para a gente discutir, né, e fazer essa geração de novos conhecimentos muitas vezes, né? Dentro dessa linha, Ana, assim, de trabalhar com essa pluralidade, ter essa diversidade toda de pessoas, a gente também tem os jovens que estão entrando dentro do mercado de trabalho, indo para o mercado de trabalho, pessoas com algum tipo de deficiência, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho como é que vocês enxergam dentro da educação, né, a inserção dessas pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Bom, deixa eu só retomar, então, um pouquinho da minha formação para que eu possa, então, dizer por que eu falo sobre a deficiência. Quando eu fui fazer o meu doutorado, eu fui fazer ele porque, como professora na sala de aula, os alunos com deficiência estavam chegando nas minhas turmas. Tá? Na época, eu trabalhava como professora municipal em São Leopoldo e eu tinha alunos com deficiência chegando na minha escola e chegando na minha sala de aula. E eu não via, eu não me enxergava incluindo esses estudantes, porque o que eu fazia na minha aula com eles não era incluir, porque incluir para mim era quando eles estavam trabalhando junto com os outros, não quando eu tinha que trabalhar algo totalmente diferente, separado na minha sala e ficar atendendo os outros. Então, eu fui buscar formação. Na época, o doutorado em ensino de ciências e matemática, onde eu tinha cursado meu mestrado, tinha aberto, então, uma linha de pesquisa em inclusão em ensino de ciências e matemática, e eu fui, então, trabalhar nessa linha de pesquisa. A minha tese de doutorado, ela demorou 5 anos para ficar pronta, porque, como professora de matemática, depois que eu fiz a minha pesquisa, que foi uma pesquisa, um estudo de caso único com uma aluna com uma síndrome rara, síndrome de Jacobsen, e quando eu terminei a minha pesquisa e eu tinha aqui para escrita, eu concluí que eu não tinha conseguido ensinar para ela o que eu gostaria. O ensinar o que eu gostaria, eu digo que era ensinar a quantificar os números de 1 a 10, por exemplo. Que ela soubesse não só contar e repetir, porque isso ela conseguia, mas que ela conseguisse quantificar. Quando eu falasse 1, que ela soubesse o que era o 1, que ela soubesse o que era a quantidade 2. E eu vi que eu não conseguia isso. E eu bloqueei e não consegui escrever. Fiquei quase um ano, meio ano, um ano, para conseguir escrever que eu, como professora, não tinha conseguido. E eu sempre falo isso porque a minha orientadora dizia: Ana, tu tem uma tese e tu conseguiu concluir a tua tese. Tu está concluindo, dizendo que tu não conseguiu. E não conseguir é uma conclusão. Né? A gente não precisa conseguir sempre. E aquilo me modificou enquanto professora, principalmente professora de matemática, extremamente conteudista, como foi a minha formação, extremamente conteudista. E aí eu comecei a perceber outras coisas, né? O que é importante para mim nem sempre é importante para o outro. E isso serve para qualquer área, não só para a inclusão. E aí eu fico pensando nesses alunos com deficiência que me fizeram modificar enquanto professora. Então, no momento que eu tenho um aluno com deficiência, significa que ele é o diferente na minha aula ou nós somos os diferentes para ele? Tá? Eu tenho um jovem que está se inserindo numa empresa. Esse jovem tem deficiência. Ele é o diferente ou nós todos que já estamos ali somos os diferentes para ele? Então, é muito difícil, mas lidar com a diversidade, trabalhar com diversidade e com diversas potencialidades e habilidades das pessoas só nos fazem crescer. Nos fazem crescer enquanto seres humanos, nos fazem crescer em aprendizagem. Eu falo muito em aprendizagem por ser professora. E isso nos faz crescer muito como seres humanos. Né? Tu enxergar o outro. A BNCC traz entre as suas competências lá, né, o desenvolvimento de empatia. Né? Além da autonomia, de todo o restante, o desenvolvimento de empatia. Quando é que tu desenvolve empatia? Quando tu te coloca no lugar do outro. Então, tu te colocar no lugar do outro, de um aluno com deficiência, de uma pessoa com deficiência, de um jovem com deficiência, te faz crescer.
te faz lidar com essa diversidade, e isso é bom para todo mundo, não só para essa pessoa. Então, eu acho muito importante essa inserção. Infelizmente, ela ainda é um número muito reduzido. Né? Nas escolas, nós lidamos com muita inclusão nas escolas, nas universidades. Esses alunos, eles estão, né, chegando nas universidades também, chegando nos cursos técnicos, chegando, né, indo adiante na sua formação, de acordo com as potencialidades de cada um. Mas até que ponto nós estamos preparados? Nós não estamos preparados para lidar com essa diversidade. Por quê? Porque ela nos incomoda, porque ela nos desacomoda. Então, isso é um crescimento para nós todos, não só para o jovem, para o estudante, para a pessoa com deficiência, para nós todos, e nós temos que visualizar e enxergar isso. Sem dúvida, sem dúvida. E é super, super interessante isso, né? Porque no mercado, dentro das empresas também ocorre a mesma situação que tu colocaste, né? Desses aprendizados. Então, no meu entendimento, assim, me parece que a gente tem que falar mais sobre esse assunto, né, Ana? Acho que quanto mais a gente tocar nesses pontos, né? E falar realmente, deixar claro, que faça sentido para todos, né? A importância de se ter, de acolher melhor esse jovem, né? Que está vindo de um ambiente talvez diferente do nosso contexto, né? Que está chegando ali, que tem às vezes uma deficiência, enfim. Mas, enfim, que todos nós sejamos mais empáticos, né, nas nossas atividades, né, Ana? E a gente já está indo aqui para o final, tá muito rápido esse papo aqui, não tem jeito, né? Quando o papo é bom, inspirador, assim, boa. Queria que tu deixasse, Ana, assim, um contato das tuas redes, né? Se alguém quiser saber um pouco mais sobre essas temáticas, né? E uma mensagem final aqui para os profs que estão seguindo dentro dessa linha, né? Estão trabalhando diretamente com a formação de alunos. De estudantes dentro desse mercado de trabalho aí. Bom, eu estou nas redes como Ana Paula Colin, né? Pode me encontrar no Instagram, no Face, no LinkedIn. O meu e-mail é apcolin1@gmail.com. E também, né, estou sempre aberta a conversar, é um tema que me move por ser professora, e eu acredito muito, né, quando a gente fala em mensagem para professores, eu acredito muito na formação de professores. Foi aquilo que eu busquei, que eu busco trabalhar hoje, porque eu acredito que a gente tem sim que estar em constante transformação, em constante aprendizagem. Então, para os professores, não se assustem, conversem com seus pares, troquem com seus pares e busquem formação. Não importa onde, formação é formação. A formação nos faz crescer. Conversar com os outros nos faz crescer. Então, eu bato muito nessa tecla, nessa bandeira da formação dos professores. Maravilha, maravilha. Te agradeço muito, Ana, aqui por ter estado com a gente nesse bate-papo aqui super inspirador, né? Sobre um assunto muito pertinente, né? Que impacta toda a nossa sociedade, né? Agradeço as pessoas que estão aqui com a gente também, nos assistindo pela Vale TV, e que essa Páscoa, gente, assim, traga, renove, então, as nossas esperanças e reacenda o verdadeiro sentido da vida, né? Um sentido de que a gente possa ter um espaço mais justo, um espaço mais acolhedor para todos nós. Principalmente nesse mundo contemporâneo que a gente vive, né? Que tudo está mudando e são tantas coisas, tantas complexidades aí para se vivenciar. Então, desejo aí uma excelente Páscoa a todos e até semana que vem com mais um programa As Pessoas Inspiram. Bye, bye. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.